Bom sábado. Não sei se ele está querendo me transferir para São Paulo ou eu estou mudando de endereço, ainda não sei, né? É um prazer estar com vocês neste sábado pela manhã, num sábado que estamos comemorando a educação adventista. E nesses últimos 31 ou 32 anos, essas têm sido a minha vida, a educação adventista. Eu queria, antes de pregar, vou passar alguns fatos, eu queria chamar vocês 4 aqui de novo na frente. Não sei se vocês notaram que havia pessoas belas ao lado do gasofilácio, como disse o Jonas, se não me engano. Por favor, os iguais fiquem perto, isso. Notaram isso quando foi feita a oferta? Vocês sabem o que simboliza isso aqui? Os nossos uniformes. Estes dois ao centro, pelo menos 100 anos estão representados aqui. Este uniforme que a Paula está usando, eu tive o privilégio, Paula, de usar. E quando estudei no internato, não era assim como o seu, mas usava uma camisa amarela ovo. Imagina como era usar um uniforme assim? E aí os alunos hoje ainda dizem que esse uniforme é feio, né? Este uniforme é lindo, o azul hoje é o atual. Aqui está representado pelo menos 100 e tantos anos da educação adventista através dos uniformes. Muito obrigado, vocês podem sentar. Para mim é um privilégio estar aqui nesta manhã, na Igreja Central. Como criança, parecido com eles, muitas vezes, e talvez alguns semelhantes a mim, sem cabelo, ou alguns de cabelo branco, vão se lembrar disso, que aqui embaixo era a escola adventista. Meu pai era pastor aqui no estado do Paraná e muitas vezes viemos aos encontros, às capacitações, às campais que eram chamadas, e aqui embaixo desta igreja, muitas vezes estive nas salas onde era a escola adventista. Os anos passam e a gente não acredita quando a gente volta, quem sabe, para um local, como voltar para Curitiba, e hoje tenho o privilégio de estar usando o púlpito para falar um pouquinho da educação adventista. Como o pastor disse, eu quero mostrar para vocês um pouquinho o que é a educação adventista aqui no nosso estado, não em São Paulo, no Paraná. Aqui no Paraná, na Associação Sul Paranaense, principalmente para os amigos que nos visitam, nós temos 4 mantenedoras no estado do Paraná. Nós temos uma mantenedora em Cascavel, que nós chamamos de Missão, temos uma mantenedora em Maringá, chamada de Associação Norte Paranaense, e temos 2 mantenedoras aqui em Curitiba, uma chamada Sul Paranaense, do qual nós pertencemos, qual essa igreja pertence, só questão de território, e a Associação Central Paranaense. A Associação Central Sul Paranaense, agora eu estou trocando, né? É neste local, para quem não conhece, no bairro Uberaba, na Senador Salgado Filho, 52. Ali é o escritório da Igreja Adventista para esta parte, e ali fica uma sala que eu e as minhas auxiliares, a professora Rose está aqui, também trabalhamos ali. Este é o Colégio de São José dos Pinhais, como o nome já diz, que é na cidade de São José dos Pinhais. Pastor Paulo Orling, que hoje é o diretor do Bom Retiro, teve o privilégio de ficar meio ano lá, quase isso, né? Hoje é o nosso maior colégio da nossa rede e também o maior colégio dos 3 estados do sul do Brasil, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você está convidado para no dia 15 de novembro agora, para a inauguração deste colégio. Ele já existia 2 partes, agora completamos mais 2 partes e estaremos inaugurando no dia 15 de novembro. Este fica aqui em Curitiba também, o Colégio do Alto Boqueirão. Para a honra e glória de Deus, todos os nossos colégios em Curitiba já ultrapassaram a casa dos 1000 alunos. Este é o Colégio Centenário, o nome já diz. E alguém disse, mas pastor, por que centenário? Vou explicar rapidamente. Em 1996, eu era diretor em Florianópolis e vim aqui em Curitiba participar de um evento dos 100 anos de educação adventista. Neste ano compraram este local e fizeram uma escola. Então este colégio centenário, ano que vem estará completando 20 anos, porque ano que vem a educação adventista no Brasil completa 120 anos. Este ano na América do Sul, ano que vem no Brasil, este colégio tem aí 1.244 alunos. Quando eu falo colégio, irmãos, é porque tem ensino médio, tá? Quando tem escola, vai ter só o 9º ano. O colégio de Paranaguá é o mais novo colégio da rede, no interior do estado. Temos ali 614 alunos
e para a honra e glória de Deus não tem mais vaga. O colégio está lotado. A gente adquiriu agora, pouco de trás, ao lado direito, ali, mais um terreno para levar a educação infantil, porque já não comportava mais. Nós louvamos a Deus e gostaríamos que vocês agradecessem nas suas orações por este privilégio que temos. Eu acho que esse todos conhecem, né? Quem não conhece, este é o colégio desta igreja. E aproveito nesta manhã para agradecer a todos vocês que aqui estão, que de uma maneira ou outra vocês contribuíram para que essa escola existisse. Desde a rua Paulo Gomes, depois os seus outros endereços foram passando, até o último endereço que foi aqui, e agora, mais ou menos, acho que uns 30 anos, ele está neste endereço, o nosso querido colégio curitibano Bom Retiro. E nós louvamos a Deus pelos 1167 anos que ele existe. Esta é mais uma escola do interior, União da Vitória, como o nome já diz, da cidade de União da Vitória, que tem até o 9º ano com 265 alunos. E essa é uma escola missionária que nós temos em Guaraqueçaba, fica no litoral, uma escola que os 128 alunos ali nada pagam, são todos subsidiados com bolsas. Eu vou ser bem rápido, porque o tempo está bem avançado, mas eu não posso terminar sem falar de 3 itens, que para mim é muito importante com o Departamento da Educação. Esse já foi falado, só vou frisar que a gente deve tentar fazer um esforço para mandar os nossos filhos para os internatos. Você pode dizer, pastor, mas você está falando isso e tem excelentes colégios de ensino médio aqui. É verdade, todos os nossos colégios de ensino médio são excelentes, mas se o teu filho puder estar no internato, não sei se existe essa palavra, vai ser mais excelente ainda. Ali é um local específico para eles, um local onde a gente respira aquilo que a gente sonharia para os nossos filhos. O IAP hoje é a nossa faculdade, temos ali teologia, ano que vem estará iniciando pedagogia, administração e enfermagem. Aqui pertinho de nós, o mais perto de nós é o IAESC, é o Colégio de Santa Catarina, com 7 anos de existência e com 200 alunos. E temos também lá no sul, o IACS, onde o meu mais novo está estudando hoje, é um colégio de internato também. E eu queria apresentar para vocês o nosso vídeo institucional que nós fizemos para esse ano das escolas adventistas, para que vocês possam conhecer. Vamos assistir juntos? Maiores presentes que o papai pode me dar é educação, porque eu vou usar pro resto da vida. Quando eu chego na escola, eu me sinto em casa, pois a professora me ajuda quando eu não consigo fazer alguma coisa. Eu colho o que eu como na hortinha. Falando em comida, a Cristina tem um prato muito divertido. Carinhas engraçadas. Que delícia. Comendo assim, porque ser forte e saudável. Acompanhar o crescimento é algo fundamental na educação adventista, não só no físico, mas também no espiritual. Independente de minha religião, eu gosto dos momentos de reflexão antes da aula e também das semanas especiais, que me ensinam mais do amor de Deus e a ter respeito comigo e com o meu próximo. A minha escola, além de disciplinas normais, tem também canto coral, instrumentos musicais e oficina de esportes. Eu também me amarro quando temos projetos sociais para ajudar a comunidade da região, como cuidado com a saúde, educação ambiental e segurança pessoal. Como disse minha professora, tudo isso desenvolve a minha cidadania. Meus pais me disseram que eu só saio dessa escola para ir para a faculdade, porque o colégio se preocupa com minha formação desde criança até o ensino superior.
Quando o assunto é ensino médio, a educação adventista é a melhor, principalmente para mim, que já estou no 3º ano do ensino médio e me preocupo com o vestibular. Ainda bem que tem o projeto Rumo ao Ensino Superior. Nele eu tenho acompanhamento através de testes vocacionais, oficinas contraturno e acesso a um ambiente virtual muito prático com questões Enem. Além disso, olha essa estrutura! Na minha sala tem lousa eletrônica, ar-condicionado, computador, tudo isso para o ensino melhor. Ah, eu amo quando as aulas são no laboratório de ciências. Assim, eu coloco em prática o que aprendi nas aulas. Ufa, no meio de tanto estudo, temos que descontrair um pouco. Anualmente, na escola temos os Jogos da Amizade, onde fazemos integração com os outros 7 colégios da rede, fortalecendo o espírito de equipe, que é essencial no mercado de trabalho. E é por isso que somos a 2ª maior rede educacional do mundo. Educação Adventista, há 120 anos, formando cidadãos de destaque. Queria convidar você agora a fechar os olhos. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez e pedir a presença dEle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez elevamos o nosso pensamento a Ti, pedindo que nos use nesta manhã, ao falarmos sobre a educação adventista, que tanto tem nos ajudado, nos auxiliado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, poderia nesta manhã falar a vocês, quem sabe, das 3 matrizes missiológicas que a Igreja Adventista tem nesses últimos anos desenvolvido. Poderia falar dos 120 anos que estaremos completando ano que vem, estamos começando as comemorações, mas preferi falar um pouquinho do que eu entendo que seja a primeira educação, a verdadeira educação, aonde começa a educação em todos os sentidos. E por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 2, 1 a 10 é o nosso texto-chave desta manhã. Êxodo 2, versículos de 1 a 10. Se você tem tua Bíblia, quiser oferecer para quem está do seu lado, para que eles possam juntos aprender. Êxodo 2, 1 a 10 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Verso 6, abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Verso 9, então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ele o ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Se eu perguntasse para você aqui nessa manhã, quem é pai e mãe? Quem é pai e mãe? Pelo menos 60% ou mais são pais e mães. Os outros vão ser, né? Você que é avô também é pai e mãe já 2 vezes. Quanto vale uma criança? Não temos tempo para ver as respostas, mas com certeza alguns diriam: não tem preço. Na visão de Deus também uma criança não tem preço. Na visão de Deus, se nós colocássemos uma criança e o mundo numa balança, não temos dúvida que a criança pesaria muito mais do que o mundo. Mas vocês também sabem que no mundo que nós vivemos hoje, a criança, as famílias estão diminuindo. Penso que 1 ano atrás, 2 anos atrás, a Veja estampou na sua capa: o Brasil hoje tem uma taxa de natalidade de 1,8. Uma taxa de natalidade que já não há crescimento mais, a gente perpetua. E as famílias, de grande maneira, hoje, vocês sabem disso, não é o assunto nosso desta manhã, mas vem diminuindo. Tínhamos no passado 7, 8, 10, 12 filhos, hoje a maioria tem 2, e começa a tender para 1. Esta é a realidade que nós temos das famílias no dia de hoje. Mas, com certeza, todos vocês que são pais, eu perguntei quem era pai, vai concordar comigo? As experiências que nós temos com os filhos são coisas que não tem como expressar.
E falar de filhos tem que falar dos meus. Quando eu era diretor numa cidade chamada Esteio, e eu tenho o privilégio de ter aqui o tio meu e a tia, e eles frequentaram esta casa que eu vou mencionar. Uma noite eu cheguei em casa, já à tarde, quem trabalha em escola nunca chega antes de 8, 9 da noite em casa. E eu cheguei, minha esposa já estava dormindo, o mais velho já estava dormindo, e o pequenininho, que devia ter 1 ano e pouco, não sei se tinha 2, o Mateus, eu abri os portões da casa, tinha um portão externo, um outro. Quando o carro bateu o farol lá dentro, o que eu vejo, Um serzinho desse tamanhinho, de pijama, vindo receber o pai que estava chegando. Para quem é pai, isso não tem preço, Depois de um dia de trabalho, de um dia de correria, cabeça, você chega em casa e aquele serzinho vem te receber, isso paga qualquer coisa. Mas eu quero analisar com vocês um pouquinho desse contexto da história que nós estamos analisando esta manhã. A história de Moisés é uma verdadeira parábola para mim e para você, para pais, crianças e educadores. Moisés veio trazendo sobre sua cabeça uma sentença, a sentença de morte. Porque quando ele nasceu, o faraó tinha dito que todas as crianças deveriam morrer, crianças do sexo masculino, deveriam deixar de existir, ele tinha medo que eles tomassem o poder. No mundo que nós vivemos hoje, segundo a Bíblia diz, não vamos ler especificamente, mas Romanos 3, 23 diz que todos nós pecamos. E o mesmo livro diz, no capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Sim, educar os nossos filhos, os seus filhos, é uma essência, uma briga entre o bem e o mal, uma luta entre o bem e o mal. Quando as crianças nascem, elas já estão envoltas nessa luta entre o bem e o mal. A mãe de Moisés, semelhança de muitas das amigas que aqui hoje estão, trabalhavam. Ela não trabalhava fora porque ela queria trabalhar fora, ela era uma escrava. Estive olhando ontem à noite ainda, as pesquisas do IBGE dizem que hoje 64% das mulheres trabalham fora. Naquela época, ela tinha que sair, e além de sair, ela precisava deixar o filho escondido, porque havia um problema. O tempo não permite, mas eu começo a pensar assim, o que passava na cabeça, daquela família. Numa época que não havia ultrassonografia, não havia meios de a gente saber quem era o filho, eles perguntavam assim, Senhor, por que veio um menino? Não podia ter vindo uma menina? Se tivesse vindo uma menina não haveria problema, mas veio um menino, e sendo um menino havia um problema. Toda manhã ao sair de casa, ela precisava esconder esse menino. E um menino, já nessa época, com 3 meses, não é muito fácil, ele é ágil, ele gosta de brincar, ele gosta de se movimentar, de falar da maneira dele. Eu entendo que hoje também, queridos pais que aqui estão, que nos veem, tanto aqui presencialmente como pela internet, ter esconderijos para os nossos filhos no mundo em que vivemos hoje, não é muito diferente do que a mãe de Moisés tinha. Para cada fase da vida dos nossos filhos, temos que ter um esconderijo diferente. Mas nós entendemos que um bebê, como dissemos no começo, se botarmos na balança de Deus, ele tem mais preciosidade, pesa mais que o mundo, Deus não deixaria aquela criança. E Deus, através da sua palavra, da conversa que eles tinham, sussurrou um plano para os pais de Moisés. Eu pergunto neste dia para vocês, nesse sábado de manhã dedicado à educação, você tem conseguido, pai, mãe, ouvir a palavra de Deus sussurrando alguma coisa a você? Você tem conseguido ouvir o que Deus quer dizer para você na educação dos filhos? Há mais ou menos 15 dias atrás, aqui nesta igreja, à noite, o Colégio Bom Retiro, junto com o departamento, trouxe o educador Marcos Meyer para falar aqui. Vocês foram convidados para isso. E é interessante notar que tudo que ele fala não é diferente daquilo que a gente sabe pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Mas às vezes nós temos que ouvir de pessoas de fora da nossa congregação para entendermos que este é o caminho que o Senhor quer dizer. Mas Deus deu um plano para ele, disse, olha, vocês preparem uma arca, separem este menino. E eu começo a pensar que eles tiveram que largar a televisão de lado, largar, quem sabe, os programas favoritos, passar horas à noite trabalhando, porque aquele plano que Deus tinha dado é o que eles entendiam que era o plano correto para eles. Eu fico imaginando, e imagino com vocês e comigo como pai, fazendo um paralelo. Toda noite, quem sabe, a mãe pegava os juncos e olhava, será que esse junco tem algum problema? Será que ele tem algum furinho?
Será que tem alguma coisa aqui que vai propiciar a entrada de água no cestinho do meu filho depois? Queridos pais que estão aqui, amigos, será que a gente tem exercido o mesmo cuidado ao selecionar o material que os nossos filhos têm em contato? Será que eu tenho cuidado de selecionar, quem sabe, os DVDs que eles assistem, os programas que assistem na televisão, aonde eles estão acessando as redes sociais e o que estão vendo? Se isso for feito, eu não tenho dúvida que grande satisfação e alegria nós teremos na vida. Caso contrário, teremos problemas com certeza. Mas finalmente a arca estava concluída, estava pronta, e era a última noite do bebê Moisés em casa. Eu imagino que Miriam e Arão dormiram, mas o pai e a mãe não dormiram. Eu não sei se você, pai que está aqui, mãe que está aqui nesta manhã, já passou por isso. Nós lá em casa passamos 2 vezes, quando os filhos dormiram a última noite em casa. Não que eles não voltem, semana que vem no feriado vão estar em casa, mas a última noite porque eles estão saindo, eles vão para o mundo, vão andar com as suas próprias pernas, vão colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram e viram de você, pai e mãe, durante 12, 15 anos, não sei quanto tempo. Mas a última noite estava ali, e eu imagino então que a mãe e o pai devem ter orado mais ou menos assim: ó Senhor, protege, guarda o nosso bebê, abençoa o trabalho que nós fizemos, aprova o plano que escolhemos para livrar o nosso filho do mal. Amém. Será que esta é uma oração que eu deveria fazer todo dia para o meu filho e para o seu filho? O dia amanhece, a mãe abraça o filho, beija, despede, como a gente faz quando deixa um filho, por exemplo, no internato, né? Ou quando o filho vai estudar fora, você abraça, beija e diz: filho, vá com Deus. E eles começam a pensar agora: será que tudo o que eu fiz vai dar o resultado que é esperado? Vocês sabem que Deus conduz, e para Deus nenhum assunto é sem esperança, nenhum. Até quem sabe aquele assunto que neste momento está pensando assim: meu filho está com problema, meu filho tem câncer, tem leucemia, o meu filho, quem sabe, não está seguindo os caminhos do Senhor. Nenhum assunto, querido, é sem esperança para Deus. Continue orando, continue buscando, porque com certeza Deus vai estar ao seu lado. A história diz, e você leu junto comigo, que Deus conduziu de maneira coerente, porque a princesa veio ali tomar banho. E ao estudar este assunto, a gente entende, estudar hoje o assunto relacionado a vocês, mulheres. Eu entendo que não há nenhum pecado eu pensar nisso, que um anjo foi ali, deu um beliscão em Moisés, né? Chora, Moisés, para que a princesa ouça e venha buscá-lo. Você que é mulher sabe muito bem que eu estou dizendo isso. Quando você vê um choro de uma criança, não tem coração que resiste. Hoje a gente não consegue entender às vezes e procura justificativas para entender o porquê algumas senhoras, algumas mães deixam os filhos dentro de um cestinho de lixo. Mães como algumas que vocês viram alguns 5 anos atrás ou mais, que colocou um bebê dentro de um saco plástico e colocou na Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. A gente não consegue entender o porquê disso. Entendemos, quem sabe, a droga, desespero, prostituição, alguma coisa leva essas pessoas a fazerem isso. E entendemos que a partir daquele momento a princesa conseguiu convencer o pai a terminar com aquela lei horrível que existia de matar os meninos. Sabe, queridas mães e pais, nós devemos estar sempre buscando a presença de Deus para as coisas que não dão no nosso braço, que o nosso braço não alcança. Entreguemos ao Senhor. Eu imagino a alegria quando estavam ali, e você leu junto comigo na Bíblia, quando Miriam estava espreitando e correu. Miriam era esperta, né? Dizendo: você quer que uma hebreia venha cuidar dessa criança? Eu fico imaginando, nós estamos ano que vem aí chegando as Olimpíadas, né? Eu acho que se Miriam viesse correr nas Olimpíadas de 2016 ali no Rio de Janeiro, olha, os 100 metros para ela, acho que ia ser fichinha, né? E eu imagino do outro lado a mãe, né, trabalhando, mas não conseguia trabalhar, a cabeça dela estava só ligada no filho. O que será que aconteceu? Você que é mãe sabe o que eu vou dizer. Quando o filho atrasa 5, 10, 15 minutos a mais do que você programou, o que você pensa? Você não pensa assim: atrasou, deu algum problema, ele brincou um pouquinho mais, né? A gente já pensa: deu um problema, deu uma catástrofe, deu um acidente. Vendo Miriam correr, eu penso que ela pensa na sua mente: ah, o barquinho afundou, a cestinha afundou, né? A Miriam está correndo para me avisar que deu problema.
E eu começo a imaginar agora o contrário, né? Ela chega ali, e aquela princesa no verso 9, você e eu lemos juntos, diz assim: cria este menino e eu pagarei o teu salário. Eu não sei se é certo dizer, mas parece piada, né? Tanta oração, tanto pedido, e o que eles mais queriam agora estava acontecendo. Será que a mãe precisava de algum dinheiro para cuidar daquele filho? Ela faria de graça e sairia dando, né, louvores a Deus e a princesa. Lá no céu, não sei o que você vai perguntar. Uma das coisas que eu quero perguntar lá no céu é quanto a mãe de Miriam ganhou, quanto a mãe de Moisés, desculpe, ganhou para sustentar o próprio filho que ela faria de graça. Deus faz muito mais que pedimos, pode ter certeza. Eu imagino eles voltando para casa agora, as roupas pingando água, o coração vertendo gratidão, e agora, quem sabe, outra oração estava nos lábios daquela mãe: Senhor, eu sabia que você me ajudaria, que cuidaria dos meus filhos, mas nunca sonhei que pudesses botá-lo de volta nos meus braços, e amoleceria o coração de pedra do duro faraó. Obrigado, Senhor, por isso. Sabe, queridas mães, e aqui eu quero começar a encerrar, a história de Moisés, na minha visão, é uma história para mim e para vocês. É uma história do passado, mas que se aplica plenamente aos nossos dias hoje. Antes de Moisés ser mandado para a universidade do Egito, ele passou pela escola primária, como dizíamos no passado, pela escola do Fundamental 1, educação infantil, da sua casa, do seu lar. Ela passou por ali. O segredo do seu êxito no Egito estava com certeza nas mãos daqueles pais, daquelas mães. O segredo estava nos joelhos e na mente de cada um deles. Quando Jesus queria ensinar uma lição de profundidade, como está em Mateus 18, versículo 3, ele chamava as crianças. Eram as crianças que ele chamava para dar a lição. Por isso, nesta manhã, eu faço um apelo a cada um de vocês que está aqui, que já são pais, que já são mães, alguns que não são pais e vão ser se o mundo durar. Quem sabe aos avós que são pais 2 vezes. Se cada berço deste mundo tivesse a mão de uma mãe para embalar este berço, com certeza haveria hoje menos problemas, menos prostituição, droga, danceterias e outras coisas mais neste mundo. A mãe de Moisés fez algo que a gente não consegue entender. E eu pergunto para você nesta manhã: de onde Moisés obteve fé suficiente para dizer: eu não quero ser filho de Faraó? Da onde Moisés obteve religião suficiente para dizer que desculpe os prazeres do Egito, mas eu não quero? Eu não tenho dúvida que foi da sua família, foi da sua mãe. Por isso, queridos, nem toda a corte do Egito, nem toda a fama foi capaz de subir a cabeça de Moisés, porque ele tinha sido muito bem instruído e educado na sua casa. Sabe, queridos, neste ano que a gente começa a comemorar os 120 anos de educação adventista aqui no Brasil, eu começo a perguntar: será que nós temos conseguido fazer isso? Será que nós, famílias, temos conseguido fazer isso? Quem sabe os próximos sermões que faremos aqui sobre isso, então falaremos sobre a educação adventista propriamente, falaremos sobre os desdobramentos, sobre as alegrias e preocupações que nós temos hoje após 120 anos. Temos muitas alegrias. Quem estava no lançamento de matrícula nosso viu algumas preocupações que nós temos em relação à educação adventista 120 anos depois. Mas a primeira parte que eu quero falar para mim e para vocês nesta manhã é que a primeira escola é na sua e na minha casa. A partir do ano que vem, eu acho que todos já ouviram falar sobre isso, começamos a ter a obrigatoriedade no Brasil de mandar os filhos para a escola com 4 anos. Porque em 2018, a criança que for entrar no primeiro ano, com 6 anos, ele tem que comprovar que ele estudou 2 anos anteriormente. E a escola adventista que não fazia isso no passado, hoje começa a fazer, mesmo entendendo que o melhor seria que ficasse em casa, com a família. Mas se hoje a família às vezes está desestruturada, às vezes as mulheres por necessidade trabalham fora de casa, com quem ficam os nossos filhos? Com as creches, com as babás, com a babá eletrônica, ou com escolas que ensinam totalmente diferente daquilo que você e eu ensinamos. Existe um pesquisador na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, chamado Benjamin Bloom. Eu menciono ele porque ele só diz a mesma coisa que Ellen White já disse.
Ele diz que até os 4 anos de idade a criança tem seu desenvolvimento cognitivo em torno de 50%. E aos 8 anos de idade, praticamente 80% está desenvolvido. Quando os filhos de vocês chegam para nós na escola adventista, que nós julgamos ser a melhor para os nossos filhos, apesar dos problemas e dificuldades que nós temos, porque somos seres humanos, falhos e pecadores como outros quaisquer, ele já desenvolveu pelo menos 50% da sua capacidade. Você consegue entender a grande responsabilidade que Deus colocou na sua e na minha mão? A educação dos nossos filhos. E queridos, há uma pergunta que Deus vai fazer para mim e para você quando nós chegarmos ao céu. E é uma pergunta muito dura e cruel, porque às vezes a gente educa os filhos no caminho do Senhor, mas quando eles são adultos, eles têm o livre-arbítrio. Deus não quer ninguém no céu forçado. Mas Ele vai fazer uma pergunta para mim e para minha esposa, Vandinha, dizendo: Anderson e Vandinha, onde estão os filhos que eu te dei? O meu desejo nesta manhã é que cada um de nós possa dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Tudo o que estava ao meu alcance, como família, eu fiz. Eu dei lição para eles na época certa, eu mandei para os aventureiros, mandei para os gravadores, fiz um sacrifício tremendo, às vezes eu não tinha condições financeiras para mandar o filho para a escola adventista, pedi bolsas, fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas com dor no coração, quem sabe o filho ou a filha escolheu andar em outros caminhos, mas pelo menos vou ter a consciência que eu fiz o que era possível. E nesta manhã que iniciamos, junto com o Colégio Bom Retiro, as comemorações dos 120 anos, nós gostaríamos de deixar essa pergunta para mim, para vocês que estão aqui presencialmente e os que nos veem de longe. Eu, como pai, como mãe, como família, como igreja, tenho feito tudo o que está ao meu alcance para levar os meus filhos para o Senhor? Se isso acontece, que bom. Se não acontece, Deus perdoa o tempo de ignorância e pede que daqui em diante você possa pagar o preço de ter os teus filhos andando nos caminhos do Senhor. É o meu desejo e minha oração nesta manhã. Amém. Quero convidar você nesse momento para encerrarmos o culto desta manhã, ficando em pé e orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque nesta manhã que o Colégio Bom Retiro usa esse espaço para agradecer as bênçãos que o Senhor derrama através da educação, nós queremos nos colocar em Tuas mãos. Senhor, quero pedir uma bênção especial sobre esta igreja, sobre a sua liderança, mas especialmente, ó Pai, sobre cada família aqui representada. Nós possamos, ó Pai, entender a grande responsabilidade que o Senhor deixou sobre cada um de nós, pais e mães. Que nós possamos ter entendido e, a partir de hoje, se não estamos fazendo, procurar fazer o nosso melhor para levar os nossos filhos a ter já a experiência do céu aqui nesta terra, mas também ter a experiência de viver contigo na Canaã celestial. Senhor, abençoe também este colégio que aqui representa a educação adventista para esta região. Que seus líderes, seus professores possam entender e compreender o grande desafio que está sobre nossos ombros e sobre nossa responsabilidade. Permanece conosco agora durante o período da escola sabatina, é que eu te peço e já agradeço em seu nome. Amém, Senhor. Amém.